Eu atendi fisioterapia convencional durante bastante tempo e a maioria desses pacientes tinha dor lombar, cervical, ombro, joelho, ciático, basicamente problemas de dor. Uma coisa que sempre perguntavam e me perguntavam esses pacientes é por que será que dói ali, naquele lugar, naquele ponto? E para mim não importava o porquê que dói ali, naquela época eu pensava assim, não importa o porquê que tem essa dor, vamos tratar, pronto. Com a medicina germânica, esse porquê ganha muita importância, é o ponto inicial de toda a nossa busca, de toda a nossa pesquisa. O tratamento da nova medicina germânica é baseado na informação, conhecer a história do paciente, conhecer as conexões dessa história com o seu sintoma e conhecer a nova medicina germânica, conhecer os conflitos, conhecer a relação de quais conflitos estão relacionados a quais partes do corpo, a quais doenças. Aí você chega a essa resposta: por que dói ali? Quando você sabe o porquê dessa dor, você pode tratar esse porquê e ter resultado na dor. Olá, meu nome é Lucas Majorana e estarei com vocês durante a apresentação desse pequeno seminário sobre a medicina germânica. Eu me encontrei com a medicina germânica em 2012, com um pequeno texto na internet, e consegui baixar naquele ano um livro do Dr. Hammer, em espanhol, que era o que se tinha na época disponível. 2 volumes. Em 2013 eu fiz um curso que abordava, entre outros temas, a medicina germânica e continuei estudando basicamente pelos livros, pela internet e fóruns de discussão do Facebook, mas sabendo que a informação nesses lugares sempre é desordenada e parcial. Em 2015 eu tive a oportunidade de ter um curso internacional com o Mick Lloyd, que é um discípulo direto do Hammer. E apesar de ter sido um curto período esse curso, ele me colocou no caminho real da medicina germânica, me respondeu algumas questões antigas e me mostrou o caminho de buscar a informação real do problema real, tirando toda aquela necessidade de se ter uma coisa muito específica sobre a medicina germânica, como ela é abrangente e como as coisas podem mudar de um paciente para o outro, de um caso para o outro. Também eu consegui adquirir o livro do próprio Dr. Hammer, a tabela científica, que tem aqui um conteúdo puro, mas bastante denso da medicina germânica. Ele é bem resumido e um pouco difícil ainda de ser compreendido. Então, como a medicina germânica ainda é um assunto relativamente novo, ter o máximo de informação, buscar o máximo de informação é necessário para levá-la adiante, levá-la às pessoas que têm interesse nela. E para isso, para alcançar mais pessoas, para que mais pacientes sejam beneficiados, eu organizei esse pequeno seminário, onde eu digo o que é, como é a medicina germânica, a sua aplicabilidade nas mais diversas doenças e nas mais diversas pessoas, a descrição das 5 leis naturais e 5 leis biológicas descritas pelo próprio Dr. Hammer, que são um grande resumo dessa grande obra, e tento passar como cada lei biológica pode ser observada num paciente numa doença específica. Então, sem mais demora, vamos para o primeiro vídeo com um contexto histórico e em seguida a descrição da primeira e segunda leis biológicas. Espero que vocês aproveitem. Em qualquer estudo novo que temos pela frente, a história do descobridor, como foi descoberto, é o primeiro assunto que surge. O mesmo serve para a medicina germânica, com um ponto especial, já que a vivência particular do Dr. Hammer foi o que possibilitou todo o seu descobrimento posterior. Ele ter vivido seu conflito e posteriormente a sua doença foi o que possibilitou ele
fazer as perguntas necessárias para ir adiante na sua descoberta, nos seus estudos. Na verdade, a experiência do Dr. Hammer com o seu conflito e a sua doença posterior é reproduzido em qualquer paciente que atendemos clinicamente hoje, pois o paciente, com as suas queixas, com o seu sintoma, com a sua dor, nos guia para um conflito específico e a partir daí tratamos e lidamos com o tal conflito. E a história do conflito do Hammer é a seguinte: o filho dele, Dirk, foi baleado em agosto de 78. Ficou hospitalizado e acabou falecendo em dezembro do mesmo ano. Em 79, ele foi diagnosticado com câncer testicular. Na época, na altura dos seus 40 anos, ele desconfiou que havia uma relação entre a sua doença e o conflito que ele havia vivido pouco tempo antes. Afinal de contas, nunca tinha ficado gravemente doente. Posteriormente, ele começou a investigar com cerca de 170 pacientes e em todos eles ele encontrava uma história muito parecida com a que ele havia vivido. Antes do diagnóstico da doença, eles tiveram um trauma parecido com o que o Dr. Hammer viveu, que era essa situação que o Dr. Hammer iria chamar posteriormente de DHS, uma situação aguda, dramática, inesperada, vivida com um sentimento de solidão. Essa era a descoberta da primeira lei biológica, a lei de Ferro do câncer. De Ferro porque ela é inflexível quanto à existência de um conflito precedendo o câncer. Também estava nomeado como Síndrome de Dirk-Hammer, ou DHS, esse evento que é o conflito, o evento traumático do qual deriva a doença posterior. Na sequência, o Dr. Hammer estava estudando novos casos, revendo casos antigos e postulando conexões específicas entre a doença do paciente e o tipo de conflito que ele havia vivenciado. Ele declarou ter encontrado uma relação específica entre colo de útero e conflitos sexuais. O câncer de mama relacionando o conflito de mãe com filhos e o câncer de ovário sempre ligado a um trauma de perda. Assim trabalhamos na medicina germânica, começando pela avaliação, partindo do sintoma, da queixa do paciente. Junto com o paciente, investigamos para chegar ao ponto específico da sua história, que é o conflito. Focamos nesse conflito, nesse trauma, nesse choque que é o DHS. A superação da doença no corpo depende da superação desse conflito específico. Significa que há uma via direta que liga o seu conflito com a sua doença. A resposta positiva no corpo vem pela mesma via em que veio a doença, ou seja, a melhora da saúde, a melhora dessa doença depende totalmente da superação de tal conflito. É importante que logo de cara se entenda o que é e o que não é um conflito. O Dr. Hammer descreveu esse conflito como algo altamente dramático, agudo, que pegou o paciente em contrapé e com sentimento de solidão. Nesse ponto, ele descrevia os conflitos relacionados mais especificamente aos cânceres. Então, conflitos maiores geram doenças mais sérias, com resposta mais longa, mais crônica. Conflitos menos intensos, com menos carga, geram doenças menores, com sintomas também menores, mas devem ser avaliados e tratados pela medicina germânica da mesma forma como uma doença mais séria. Ainda sobre os conflitos, existe, por vezes, dentro da medicina germânica, uma discussão sobre chamar esse conflito de biológico, psicológico ou conflito emocional. Na verdade, o Dr. Hammer sempre chamou de conflito biológico, que resume bem o que foi vivido pelo paciente, por isso a palavra biológico. É o que se resume a uma situação vivida pelo paciente com determinadas características. Essas características dessa situação é que devem se encaixar nos sintomas reclamados pelo paciente hoje. Então, a história que é o conflito e que gerou a doença deve ter características específicas conforme essa doença, conforme esses sintomas. Essa é a questão da especificidade entre o conflito descrito pelo paciente
e a doença ou sintoma encontrados no corpo. Mas um ponto importante sobre o conflito é a individualidade do paciente que viveu esse conflito, ou a individualidade da resposta que ele tem após esse conflito. Por exemplo, quanto tempo uma pessoa leva para superar a perda do pai, por exemplo, ou da mãe? Vamos ficar só num exemplo. Quanto tempo uma pessoa leva para superar a perda de um pai? Depende da pessoa que viveu o conflito, depende do relacionamento com esse pai, depende de como foi essa perda. Então, um indivíduo vai levar 1 mês, 2 meses, talvez 1 ano, talvez não supere nunca uma perda importante e tenha recaídas de vez em quando, por não superar adequadamente esse conflito, mesmo que faça qualquer tipo de terapia, mesmo fazendo tratamentos. Às vezes, essa superação desse conflito fica limitado pelo próprio paciente, que fica caindo de novo numa depressão, por exemplo. Quer dizer, a nossa individualidade, o quanto uma pessoa é forte para lidar com um trauma, a força que ela tinha antes de viver esse conflito, também pesa na hora de superar o conflito depois que ele foi vivido. Às vezes se vai ter um indivíduo, um paciente, que não tem força suficiente para superar um conflito, deixando ele com uma depressão permanente ou com recaídas frequentes, porque ele não consegue lidar, aceitar, superar determinada situação pela qual ele passou. O ponto principal aqui que eu quero destacar é que o conhecimento da nova medicina germânica possibilita encontrar a causa de qualquer doença que o indivíduo tenha com essa investigação do terapeuta, junto com o paciente, agindo como bons detetives, para se chegar ao trauma que desencadeou, que iniciou a doença, o problema que esse indivíduo está se queixando hoje. Vamos iniciar agora com toda a parte teórica da nova medicina germânica. O Dr. Hammer teorizou as 5 leis biológicas, que são a base dessa nova medicina germânica, bem resumida, e essas 5 leis dão a explicação sobre a doença desde o seu início, a sua continuação como um ciclo, até o seu fim, quando ela tem a possibilidade de chegar a um bom fim. Iniciando pela primeira lei, a primeira lei é o que dá base às outras leis, é a que inicia todo o processo. É a primeira descoberta pelo Dr. Hammer, e ela é basicamente uma explicação de como a natureza age no nosso corpo, nos animais, especialmente quando você tem um conflito e uma doença correspondente a esse conflito. Essa aqui é uma onda que explica o funcionamento do corpo humano durante um dia e uma noite. Um corpo humano saudável, com o sistema nervoso, os parâmetros hormonais mais elevados para o indivíduo estar acordado enquanto está trabalhando, enquanto está caminhando ou fazendo exercícios, e em repouso, com diminuição desses estímulos durante uma noite, um dia, uma noite, num indivíduo saudável, num indivíduo normal. Esses parâmetros são mudados quando você tem um conflito. Aqui, normal, e aqui o DHS, que é o conflito que muda esses parâmetros, deixando o indivíduo mais ativo, mais nervoso, mais estressado, mais excitado durante essa primeira fase, logo após o conflito, aqui chamado de fase ativa. A fase ativa inicia com o que nós chamamos de DHS, que é essa situação vivida de forma dramática, inesperada, aguda, e conforme a intensidade dessa situação, essa fase ativa, os sintomas são maiores ou mais brandos. O caso é que há essa alteração pelo choque biológico, pelo trauma, pelo DHS, pelo conflito, ou seja lá qual o nome que o paciente queira dar para essa situação. Provoca essa alteração no corpo. Essa alteração ocorre em 3 níveis, o que o Hammer chama de psique, no cérebro e no órgão.
Essa tríade é inseparável, então quando há um conflito, essa alteração pós-conflito ocorre nos 3 níveis também. Primeiro temos que entender um pouco mais sobre essa tríade, cérebro, psique e órgão. A relação cérebro-órgão já é uma velha conhecida da medicina, por estímulos nervosos, hormonais, químicos, sinais químicos. O cérebro e o órgão trabalham juntos. O cérebro enviando informação para o trabalho do órgão e o órgão também enviando informação sobre a sua situação para o cérebro. O que é a psique dentro desse jogo? É a nossa mente, onde estão nossos pensamentos, onde estão nossas memórias, onde estão nossos traumas e nossos medos, já que estão aqui as nossas memórias. Então, conforme o que é vivido na psique, que acaba sendo a situação nova que apareceu, aqui chamada de conflito, a psique provoca imediatamente uma alteração no cérebro e do cérebro para o órgão, gerando essa alteração que nós vamos ver na medicina germânica, que é a causa da doença. Nesse caso, a doença no cérebro ou, frequentemente, vista mais no órgão. A mente consciente, ela é muito menor do que a mente inconsciente, porque aqui, inconsciente, estão as nossas memórias mais antigas, aquelas memórias que, quando forçamos ou quando alguém toca no assunto, conseguimos lembrar, mas também as memórias das situações que não lembramos, as histórias da nossa infância e também até as histórias de vida intrauterina. Então é comum que uma memória mais importante, uma memória traumática, por exemplo, tenha mais importância para esse inconsciente, porque quando você tem uma memória importante no inconsciente, ela manifesta desse inconsciente, sem passar pela nossa percepção consciente, direto para o órgão, direto para o corpo. Se você sofreu um trauma de medo, por exemplo, na infância, um medo de cachorro ou de qualquer outro animal, por exemplo, essa memória inconsciente trabalha no corpo, atuando, mantendo esse medo na vida adulta. E, por incrível que pareça, existe uma função biológica que é para a segurança desse indivíduo, a sua segurança. Enquanto você tiver esse medo, mesmo que venha de uma história que você não conhece, que viveu quando era muito jovem, criança, e essa função funciona. Enquanto você cultiva esse medo de cachorro, você mantém distância do animal, de todos os outros cachorros, sem saber que viveu essa história. Então passa do inconsciente para o corpo, para o cérebro, e do cérebro manifesta esse medo na forma da reação, de evitar os cães. Da mesma forma, essa memória poderia ser medo de aves, medo do escuro, medo de ficar sozinho, medo da água, porque o trauma tem essa associação com o cachorro, com a água, com o escuro. E a manifestação não passa pela percepção consciente. Então, a parte do tratamento é buscar essa história para que o indivíduo possa tratar dessa história inicialmente. E também a compreensão disso que nós chamamos de vantagem biológica, que traz segurança para essa pessoa enquanto ela mantém distância daquilo que lhe provoca medo. A compreensão dessa vantagem biológica também pode ser útil para o tratamento. O caso é que, da mesma forma que o medo atua na pessoa do inconsciente para a sua reação, ele pode atuar no órgão também. A partir do trauma, em determinado ponto do cérebro reage e essa reação vai para o órgão, sendo mantida algum tipo de reação no órgão durante a fase ativa. Essa reação vai mudar após a resolução do conflito, aqui chamada de conflitólise. O indivíduo entra numa
vagotonia ou parasimpaticotonia, que é o equivalente da noite desse gráfico aqui. Mas essa vagotonia pode ser bastante intensa, bastante duradoura, porque afinal de contas ela é proporcional a esse tempo em que a fase ativa perdurou, enquanto esse conflito esteve perturbando o indivíduo. E ela tem correspondência também com a intensidade, o quanto esse trauma foi inesperado, agudo. Uma vez que esse trauma chega no cérebro, o cérebro ele é separado, aqui uma parte do cérebro do córtex, tem suas funções para o órgão bem divididas. Então, uma região específica do cérebro age sobre uma víscera também específica. Aqui está a especificidade dessa reação. Quando o choque chega ao indivíduo, ele vai se hospedar em algum ponto específico do cérebro e daquele ponto vai provocar reação no órgão que corresponde àquele ponto. Então, por exemplo, nessas regiões aqui mais mediais, 25 e 26, numeradas 25 e 26, é parte da epiderme, da pele. 21, 22 é músculo cardíaco, testículos ou ovários, mas aqui a parte de trás da nuca é o córtex visual, com os conflitos que vão provocar problemas de visão. Então, essa especificidade ocorre aqui, de acordo com o conflito, uma região já pré-definida do cérebro vai ser impactada, e dali para o órgão, podendo ser qualquer órgão do corpo, já que o cérebro está diretamente ligado com todos os órgãos. Então, resumindo, essa reação, em qual lugar do corpo e do cérebro vai ocorrer, está definida aqui no DHS, pelo tipo de conflito, onde estão localizados na medicina germânica, a gente chama de relé cerebral dos dentes, 17 e 18, é a parte do cérebro que corresponde às funções dos dentes. Quando você tem um conflito de medo, susto, uma região que pode ser facilmente impactada é a região dos brônquios ou das laringes, provocando as bronquites, as asmas brônquicas, tosse, sintomas correspondentes a essa víscera. Então aqui está a especificidade, não é qualquer trauma vai atingir um ponto aleatório do cérebro. É o tipo de conflito, o sentimento do indivíduo no momento do DHS que determina qual é o ponto do cérebro que vai ser impactado e do cérebro para o corpo, para um órgão específico, conforme essa relação do cérebro diretamente para o órgão, como já vimos. O ponto principal, o ponto de mudança da medicina germânica agora, é que a doença é vista pela medicina germânica, pelo Dr. Hammer, não como algo maléfico que veio para fazer mal para as pessoas. Assim como o exemplo do medo, qualquer doença, inclusive as doenças que manifestam sintomas no corpo, intestino, estômago, rins ou qualquer outro órgão, ela tem, em algum determinado ponto, uma vantagem biológica. Então o Dr. Hammer chamou a doença, ou vai chamar a doença, como um programa biológico especial, ou programa especial biológico com sentido, ou com sentido biológico, sensato, porque cada doença tem um propósito, uma vantagem temporária, que nunca foi compreendida antes do Dr. Hammer. Sequer ela foi buscada. A doença, na medicina convencional, sempre foi vista a partir do sintoma, que é uma doença, que é algo ruim que deve ser combatido, retirado do corpo o mais rápido possível. Na medicina germânica, tudo isso tem um sentido biológico que é fruto da evolução natural do indivíduo. Então, nesse sentido, a medicina germânica é, em primeiro lugar, uma descoberta, não uma criação, e essa descoberta, que o Dr. Hammer descreve nas leis biológicas, são basicamente a explicação de como o corpo funciona após ser atingido por um choque biológico, por uma situação inesperada
que é contrária à vida do indivíduo. Essa reação é sim uma adaptação que confere em algum período uma vantagem para o indivíduo, e essa vantagem ela é individual para cada conflito, para cada órgão atingido, e aí então deve ser estudada individualmente para cada órgão. Então, falar um pouco sobre essa especificidade nessa relação do conflito com o órgão e com a consequente região cerebral. A especificidade do conflito com o órgão, com o que vem de fora, com a situação, ela é subjetiva do paciente, ou seja, dois pacientes que vivem exatamente o mesmo conflito no mesmo momento, eles podem desenvolver doenças diferentes, um tem um sintoma mais leve, algum deles não ter sintoma nenhum. Então não é o conflito exatamente que vai determinar qual ponto do cérebro vai ser atingido, ou qual o programa biológico, falando a linguagem da medicina germânica, qual o programa biológico que vai ser iniciado a partir desse ponto. O que determina isso é o sentimento do paciente no momento desse choque. Se foi um sentimento de medo, se foi um sentimento de perda, se foi um sentimento de separação, se foi um sentimento de raiva, de ameaça, se ele se sentiu desvalorizado, se sentiu o seu campo, o seu território invadido. É esse sentimento que vai determinar o início e, consequentemente, o curso do conflito. Mas isso não atrapalha a investigação durante a avaliação e tampouco atrapalha o tratamento, porque a avaliação da nova medicina germânica é baseada nessa busca junto com o paciente. Nessa busca nós vamos procurar se baseando no sentimento que o indivíduo teve nesse conflito. Então a gente passa para o paciente que essa busca nós estamos procurando por uma situação de raiva, ou estamos procurando por uma situação de desvalorização, ou estamos procurando por uma situação de medo. E o indivíduo que viveu a situação vai saber identificar isso, principalmente se for uma situação mais recente. Então esse é o primeiro passo, a avaliação para buscar esse conflito, esse DHS, baseado no sintoma. O sintoma é convertido pelo terapeuta nessas palavras do que ele está buscando, que tipo de situação está relacionado com esse sintoma, com essa doença, e cabe ao paciente encontrar na sua história essa situação que iniciou o conflito, que iniciou essa mudança no corpo. Então o Dr. Hammer faz uma comparação entre a psique, cérebro e órgão, sendo a psique o programador, o cérebro o ordenador e o órgão a máquina que cumpre a ordem do cérebro. Olhando a psique como programador, nas palavras do Dr. Hammer, a gente traduz que a reação que acontece no corpo, no cérebro, no órgão, ela já estava programada. Ou seja, o corpo do indivíduo tem a reação preparada para um tipo específico de DHS. Ele está no seu ritmo normal, mas essa reação toda que ocorre após o DHS já é programada em todos nós para acontecer no nosso corpo quando a situação que nos tira desse curso normal, dessa normotonia, dia, noite, acontecer. Então, por isso ele coloca essa palavra programa biológico. A reação de viver com medo de alguma coisa específica, ela já está incluída dentro de todos e ela é ativada conforme você entra em contato com esse sentimento de medo, no caso, por uma situação externa. A definição aqui da primeira lei biológica é uma definição resumida.
Toda doença se origina de um DHS. O DHS é descrito como uma situação séria, aguda, inesperada, que ocorre nos 3 níveis: mente, cérebro e órgão. Mente vista como psique, nas palavras do Dr. Hammer. Mas a primeira lei biológica inteira ela é um pouco mais longa na sua descrição do que isso. E também é separada em critérios. O primeiro critério, já chamando a doença de problema biológico de sobrevivência especial, se origina do DHS, que é o conflito ocorrendo na mente, no cérebro e no órgão, ou na psique, no cérebro e no órgão. O segundo critério determina a localização desse problema biológico e a sua localização correspondente no corpo. Aqui ele já fala sobre o foco de Hammer, que é um foco que é o foco que aparece uma tomografia computadorizada sem contraste. E o Dr. Hammer avaliava por essas tomografias. Ele via o foco de acordo com a localização desse foco no cérebro e de acordo com as características desse foco, ele conseguia determinar qual é o órgão atingido no corpo e também em que fase esse problema biológico está. Então, o segundo critério, sobre a localização do problema, determinando qual o órgão atingido. E o terceiro critério, que diz que esse problema todo, ele se desenvolve ao mesmo tempo desde o DHS, que provoca a alteração nos 3 níveis, durante a fase ativa e durante a vagotonia, que é esse período parasimpático. Há sintomas vindos do cérebro, há sintomas vindos da psique e há sintomas oriundos do órgão específico para aquele DHS, para aquele conflito. Esse gráfico aqui ele pode ser usado para descrever qualquer doença, qualquer problema biológico. O DHS sendo a situação, o conflito, já dito, entrando na fase ativa com esse DHS, essa fase ativa com sintomas específicos. O indivíduo tem um pensamento compulsivo no conflito, no trauma, porque ele quer buscar uma saída, uma solução, uma vasoconstrição periférica, que deixa as mãos e os pés frios, o corpo tende a privilegiar o fluxo sanguíneo para os órgãos mais internos, mais vitais, durante esse período, a perda de peso e perda de apetite, porque essa fase ativa é comparada, como nos animais, como uma luta ou como uma fuga. Ele não pode ter esse luxo de ficar parando para se alimentar, é só o necessário. Então essas memórias dos animais estão vivas no ser humano, muito mais do que a gente imagina, e essa comparação com o animal, com a reação do animal, ela ajuda bastante na compreensão de toda a medicina germânica. Também é comum se ter excitação, nervosismo, porque o corpo reage com o aumento dos hormônios estimulantes nessa fase. Essa fase serve para o indivíduo ficar mais ativo, ficar buscando uma saída, uma solução. Então, esses sintomas são bem compreensíveis a partir desse contexto. Quando o indivíduo sai da fase ativa, ele entra na fase que nós vamos chamar de pós-conflitólise. Pós-conflitólise, PCL. Aqui o CL significa conflitólise, ou lise do conflito, fim do conflito, resolução do conflito. Essa resolução é quando essa situação é resolvida, ou deixada de lado, ou superada, ou simplesmente para de atrapalhar a mente do paciente, sai do convívio dele. Nem sempre é uma solução definitiva, nem sempre é uma solução ótima, mas serve ao corpo e coloca o corpo do indivíduo todo na fase PCL. Os sintomas específicos da fase PCL são basicamente os contrários da fase ativa: fadiga, cansaço, sensação de bem-estar, mãos e pés quentes,
pode ter dor de cabeça nessa fase. E esses sintomas da fase PCL e também esses sintomas dados aqui da fase ativa são sintomas globais do corpo todo. Também não significa que o indivíduo vai ter esses sintomas obrigatoriamente, todos eles. Varia na sua intensidade, na sua quantidade, de acordo com cada pessoa, de acordo com a força de cada indivíduo, de acordo com a intensidade do conflito, de acordo com o tempo da fase ativa. E além desses sintomas, se tem os sintomas específicos daquele órgão que foi o atingido de acordo com o conflito biológico, que também devem ser estudados individualmente quando se estuda cada víscera, cada órgão. No meio da fase PCL, se tem essa subida do gráfico, que é a crise epileptoide ou crise epilética, presumida como epicrise. Essa epicrise é uma tentativa do corpo de restaurar o padrão normal, porque não é compatível com a vida que o indivíduo fique nesses sintomas. Ela também serve para drenagem de edemas. No órgão, está ocorrendo uma cicatrização durante a primeira fase da PCL. É a fase exudato, grande quantidade de líquido, inflamação naquele ponto, naquele órgão específico, para um conflito também específico. Esse líquido é drenado, jogado na corrente sanguínea durante a epicrise, pela epicrise, na verdade. E a fase de cicatrização ocorre na PCL-B. Sem todo aquele líquido presente no órgão, o órgão termina essa cicatrização e volta ao seu normal. Esse normal pode não ser o mesmo normal de antes do conflito. O órgão pode perder função, pode ter a sua função melhorada temporariamente, pode ficar alguma cicatriz, se for na pele ou na derme, pode ficar um tumor benigno, um cisto, uma paralisia, uma perda de função muscular. Isso varia conforme a intensidade do conflito, a duração da fase ativa, a duração da fase PCL e também se houveram recaídas. Depois que isso aqui é terminado, alguns indivíduos, ou a maioria deles, podem ter um ponto fraco para esse mesmo tipo de situação. O que já lhe fez mal no passado, se voltar a acontecer, pode reativar esse problema biológico. Então, se você teve um trauma grande de medo e superou esse medo, com um novo trauma com as mesmas características de medo, um trauma pequeno, essa reação pode acontecer sendo desproporcional, sendo muito mais intensa, ficando desproporcional ao trauma de medo recente, porque ele pode trazer uma parte daquele medo antigo, deixando uma reação de medo, ou também pode ser no órgão, mais intensa após um conflito pequeno. Então, na avaliação, um terapeuta experiente tem que ver essa desproporção e investigar o caso de ter algum conflito sério, mais velho, agindo sobre esse indivíduo. Essa epicrise, ela acontece no cérebro e no órgão ao mesmo tempo que acontece na psique. Então, os seus sintomas também variam de acordo com o órgão que foi atingido. No coração, essa epicrise pode ser um infarto, se o conflito foi muito sério, se o conflito ficou numa fase ativa por muito tempo. Esse infarto, inclusive, pode ser fulminante. Por isso que é fácil de perceber que a maioria dos infartos acontecem à noite. E se for investigado um pouco mais a fundo, se percebe que esses infartos acontecem pouco tempo depois de uma resolução, algumas semanas depois que o indivíduo se livrou de alguma coisa que o incomodou por um bom tempo. Ataques de pânico, crises de ansiedade, ataques de asma, também são epicrises. A epicrise geralmente é fácil de identificar, porque boa parte delas acontece dito do nada. Ele estava bem e de repente teve essa crise. E infelizmente, essa crise, pela medicina convencional, também é vista como algo ruim, algo negativo e que tem que ser tratado. Então, às vezes, a crise epileptoide, a crise epilética, a epicrise,
acaba sendo motivo de nova medicação. Uma convulsão, por exemplo, também é uma epicrise. Quando o indivíduo tem epilepsia, quando essas epicrises ficam se repetindo, é provável que esse conflito, esse DHS, não tenha sido devidamente tratado. Se não passou por um tratamento da medicina germânica, ele sequer foi identificado ou bem associado ao quadro do paciente. E outro ponto, que essa epicrise, além de ser vista como algo ruim pela medicina convencional, também é vista como algo negativo pelo próprio paciente. E então essa epicrise pode se transformar num novo conflito, porque o indivíduo começa a ficar preocupado com a sua saúde, porque teve uma crise de ansiedade, porque teve uma crise de asma, porque a doença ainda está ali e busca tratamento, e isso acaba colocando o indivíduo num ciclo de crises vistas como DHS, não chegando a um bom fim a esse gráfico. Acontece que aqui, quando falamos da fase ativa, da fase PCL, incluindo a epicrise, já estamos no território da segunda lei biológica, que é a lei bifásica da doença. A lei que explica a doença com duas fases, uma fase ativa e uma fase PCL, com diferenças importantes entre essas duas fases, mas até aqui a diferença ainda é bastante básica. Com a terceira lei biológica, essa diferença entre a fase ativa e a fase PCL vai ficar mais complexa. Essa lei, ela demonstra que há condições para a resolução do conflito. Talvez fique mais fácil de entender quando a gente compara essa fase ativa com uma carga intensa de exercício, por exemplo. Após um exercício intenso, ou após um dia de trabalho intenso, ou uma semana cansativa, você entra na fase de descanso, na fase de repouso. Conforme essa fase é mais intensa, esse exercício, esse trabalho, esse dia estressante, essa fase tem uma proporção equivalente ao que foi essa fase ativa. O indivíduo está mais cansado, exausto, essa exaustão pode se prolongar por alguns dias, mas é uma fase necessária para que ocorra a reposição do corpo, do estado normal do corpo. E o mesmo acontece na doença. A víscera precisa se restabelecer, o equilíbrio do corpo precisa se restabelecer, como é a normotonia, o equilíbrio entre dia e noite proporcionais no trabalho do sistema nervoso autônomo. E esse restabelecimento anormal demanda uma fase de recuperação após um período de estresse prolongado ou intenso. Também nessa altura é importante darmos a descrição do que acontece na prática com o paciente. Essa entrada no DHS, ficar numa fase ativa por dias ou semanas, e após a resolução efetiva de um conflito, entrar na vagotonia, passar pela epicrise e voltar à normotonia, nem sempre transcorre esse gráfico com tanta naturalidade, mesmo num indivíduo que esteja tranquilo e entenda a nova medicina germânica. Nós vamos falar de conflitos pendentes, aquele conflito que não foi bem resolvido. O indivíduo pode ter toda essa resolução, voltar à normotonia e tempos depois recair nesse conflito. Aquele problema voltou a incomodar, ou houve um problema muito parecido com o primeiro DHS. Então chamamos de conflito pendente, um conflito não bem resolvido, mal resolvido ou não resolvido, mas mesmo não estando resolvido, às vezes o corpo pode entrar na fase PCL e voltar para a fase ativa. A fase PCL também pode ficar em balanço, quando ela não evolui para o seu final, ou ela normaliza, mas volta para a fase PCL, significa que o indivíduo de novo recaiu no conflito, pode ter tido uma fase ativa muito curta ou mal percebida, e volta com os sintomas da fase PCL de tempos em tempos. E daqui que saem os problemas crônicos, as doenças crônicas, como reumatismos, gota, epilepsia, alergias alimentares, alergias a cheiros, alergias da pele, também enxaquecas, infecções recorrentes,
e também doenças que partem diretamente da mente ou do cérebro do paciente sem uma consequência orgânica, como são as ansiedades, depressões, as agressividades, paranoias, medos, enfim, também são conflitos pendentes, mal resolvidos, não resolvidos, na maioria das vezes sequer identificados. Esse processo é um processo natural que pode evoluir sem a intervenção terapêutica e acontece com frequência em pessoas que deixam esse ciclo acontecer. A pessoa tem uma infecção, às vezes toma um remédio para dor, talvez até um antibiótico, e volta ao normal sem se dar conta que teve um conflito, sem se dar conta que teve uma resolução. A função da terapia para esses pacientes crônicos é fazer esse gráfico ir adiante. E a gente faz isso com informação, informando o paciente sobre o DHS, sobre a relação desse conflito com o seu estado atual, sobre a normalidade do que ele está passando, que é normal ter aquela doença, aquele sintoma diante do conflito vivido, e expor esse conflito para que ele possa resolver, lidar ou tirar esse conflito, essa situação da sua vida. Claro que algumas exceções importantes devem ser destacadas também nesse ponto. Não se encaixa como conflito ou como doença provocada por conflito, deficiências nutricionais, traumas físicos, envenenamentos ou intoxicações. São exceções mais comuns, também devem ser consideradas quando principalmente não se achar um conflito correspondente ao sintoma. Então, para finalizar essa aula, a descrição da segunda lei biológica, a lei bifásica das doenças, que, como dito, já mostra que há condições para a resolução do conflito, chamada de fase de reparação, ou fase noturna, ou vagotonia permanente, contendo a epicrise, ou crise epilética, ou crise epiliptoide, sendo caracterizada como o ponto de mudança no organismo. Depois desse momento, depois dessa segunda fase, o corpo tende a voltar ao seu ritmo normal dia-noite. Isso encerra esse vídeo da primeira e da segunda lei biológica. No próximo teremos a terceira, a quarta e a quinta leis. Até lá! Vamos dar sequência com a terceira lei biológica. Ela traz a explicação do que acontece fisicamente no órgão correspondente àquele conflito. A doença em si, também chamada aqui de programa biológico, explicando o porquê ocorre um câncer, ou o que o Dr. Hammer chamou de doença oncoequivalente, ou câncer equivalente, que é a resposta programada específica daquele órgão, daquela víscera, para aquele conflito. Inicialmente se compara muito ao câncer. O Dr. Hammer pesquisou muito sobre o câncer porque foi a primeira pesquisa dele. Então a investigação também ficava mais fácil nesses pacientes, porque quando você tem uma resposta muito forte, você tem um conflito muito intenso, muito forte também. Então a relação ficava mais evidente, mais fácil de estabelecer essa conexão. Quando se estuda uma doença mais grave, principalmente se ela teve um início agudo, ou seja, um DHS mais sério, provoca mudanças mais sérias, mais perceptíveis, sintomas mais fortes no organismo. Então essa relação é mais fácil de ser localizada, principalmente nos pacientes que o Dr. Hammer avaliou inicialmente, em que esse conflito não estava muito longe na história do paciente. Uma curiosidade é que o Dr. Hammer no início via essa reação como algo negativo. Antes de conhecer as outras leis biológicas, ele entendia que essa reação, esse tumor gerado no corpo, não tinha uma vantagem biológica. Não era uma coisa sábia da natureza, era algo negativo e que devia ser retirado, combatido o mais rápido possível. E também o conflito, que assim que identificado também deveria ser resolvido muito rapidamente. E hoje sabemos que alguns conflitos não são passíveis de resolução, o que acaba limitando ou até impedindo uma melhora do paciente, uma cura do paciente. Em outros casos também ele pode até resolver o conflito, mas se a fase ativa
foi muito longa, a fase PCL foi muito longa, teve muitas recaídas, essa volta ao normal pode ser bastante limitada. Então, o que acontece no órgão, na fase ativa, existem duas possibilidades. Dependendo do órgão, ele vai crescer e aumentar a sua função, ou ele vai, durante essa fase ativa, paralisar, diminuir sua função, sofrer uma ulceração, um desgaste durante a fase ativa. E durante a fase PCL, o contrário vai acontecer. Se o órgão cresceu durante a fase ativa, ele vai diminuir até voltar ao normal durante a fase PCL. E se ele sofreu uma ulceração, perda de função, durante a fase ativa, a sua função vai ser normalizada e o seu tecido restaurado com uma cicatrização durante a fase PCL. O que determina se o órgão vai crescer ou diminuir, aumentar ou diminuir sua função durante a fase ativa é a sua origem embrionária, quer dizer, isso já está pré-definido. Os órgãos derivados do tronco cerebral e do cerebelo, chamados paleocórtex ou córtex antigo, eles têm essa reação de crescimento durante a fase ativa com aumento de função. São os tecidos mais antigos na evolução, os que se formaram primeiro, os mais vitais, e eles têm uma reação mais arcaica, que é o crescimento durante a fase ativa com aumento de função. E os tecidos mais novos, do neocórtex, que são os tecidos da medula cerebral e os tecidos do córtex cerebral, que tem os seus relés no córtex cerebral, vão sofrer uma perda de função, uma ulceração durante a fase ativa, com uma reposição tecidual, um crescimento tecidual durante a fase PCL, que é a cicatrização, no caso. Aqui os tecidos correspondentes ao tronco cerebral são basicamente os tecidos do aparelho digestivo. Grande parte da digestão é controlada pelo tronco cerebral, os túbulos coletores renais, que controlam a quantidade de líquido dentro do corpo, próstata e musculatura uterina, porque é basicamente isso que é o fundamental à vida. E uma parte do músculo cardíaco, uma circulação primitiva. Então é comparável com um ser vivo, um animal muito antigo. Ele tem o básico para sobreviver, para se alimentar, se reproduzir, para absorver líquidos, e uma musculatura cardíaca para uma circulação primitiva. Esses órgãos crescem durante a fase ativa para aumentar a função, dando assim uma vantagem biológica para facilitar a digestão, a absorção de alimentos ou líquidos, melhorar a circulação desse animal primitivo, ou em nós, já que essas memórias são vivas no ser humano. E quando o conflito for resolvido, superado, essa reação se tornar desnecessária, esse tumor que cresceu, esse tecido que aumentou a função, vai ser degradado, vai ser normalizado durante a fase PCL, conforme houver a possibilidade para o corpo regenerar esse tecido. O cerebelo, ou mesoderma antigo, tem os relés que controlam a derme, glândula mamária, a porção da glândula mamária que produz o leite, não o duto mamário. O duto mamário é ectoderme. Muitos órgãos, a maioria dos órgãos, possuem pelo menos 2 tecidos diferentes. E tendo 2 tecidos diferentes, o conflito entre uma parte e a outra parte do mesmo órgão pode mudar bastante. Aqui também pleura, peritônio, pericárdio, tem seus relés no cerebelo, que é paleocórtex ainda. Os tecidos que surgiram depois, chamados neocórtex, são da substância branca ou medula cerebral, basicamente ossos, ligamentos, baço, córtex adrenal, a maior parte da musculatura cardíaca, tem seus relés nessa parte do neocórtex, mais frequentemente chamado de mesoderma novo. Eles têm uma necrose, uma diminuição de função, uma diminuição da quantidade de tecido, que nos ossos, ligamentos e tendões pode não ser percebido.
há só um enfraquecimento desse tecido, pode deixar ele até mais suscetível a rupturas, tendo seus sintomas frequentemente na fase PCL. E a outra parte do neocórtex, o ectoderma, que é o córtex cerebral, tem os relés que estão no córtex cerebral. Então, são os controles musculares, pelo córtex motor, dutos das glândulas mamárias, dutos da tireoide, epiderme, retina, corpo vítreo, células alfa e beta do pâncreas que produzem insulina e glucagon, curvatura menor do estômago, mucosa do reto, mucosa da bexiga e pelvis renal, que são tecidos que sofrem necrose e ulceração durante a sua fase ativa, e esse tecido é reposto durante a fase PCL. Aqui essa diferenciação por tecido começa a ficar mais importante, porque não podemos separar essa diferenciação por tecido da vantagem biológica ou sentido biológico. O sentido biológico está diretamente ligado com o que acontece no órgão durante essa fase ativa ou durante esse programa biológico, em algum ponto desse programa biológico. No caso do endoderma, os órgãos que partem do endoderma têm um aumento de função durante a fase ativa. Quando se cresce o tecido, os chamados cânceres e tumores, há uma vantagem biológica que não é vista na medicina convencional, porque um pâncreas maior, um intestino maior, um estômago maior, trabalhando mais, é mais eficiente. Então, a sua função de digestão é melhorada enquanto o indivíduo está na fase ativa. Os tubos coletores renais, durante a sua fase ativa, vão ter um aumento de função, coletando mais líquido, mantendo mais líquido no organismo. E para o indivíduo que sofreu um conflito correspondente ao tubo coletor renal, um conflito de abandono, de estar sozinho, de estar isolado, mais líquido significa uma vantagem biológica, porque ele pode se manter vivo por mais tempo na ausência de água, ele mantém esse líquido no corpo. Para o aparelho digestivo, geralmente se vê os conflitos de contrariedade indigesta, ele tem que conviver com alguma situação contra a vontade. O sentimento de raiva pode estar envolvido. Então, o aumento de função serve para digerir esse pedaço, como é chamado na medicina germânica, digerir essa situação, ou para se livrar dela. A situação, nesse caso, fica metaforicamente comparada a um pedaço de alimento que foi ingerido, tem que ser digerido e posteriormente excretado. Então, nessa metáfora, a situação que está fora do indivíduo é que tem que ser resolvida, tem que ser digerida, tem que ser eliminada, mas o nosso corpo tem essa interpretação arcaica de que a situação é parecida, é correspondente com alguma coisa que foi ingerida como um alimento que o corpo tem dificuldade de quebrar em pedaços menores, de empurrar ele para frente pelo intestino e de excretá-lo no final. O cerebelo, o mesodermo antigo tem a mesma resposta, de aumentar sua função de crescimento do tecido durante a fase ativa. É mais fácil de compreender aqui, por exemplo, da glândula mamária. Quando se tem um conflito com o ninho, um conflito de nutrir o ninho, os filhos, a glândula mamária aumenta a sua função, há um crescimento do tecido para nutrir melhor, nutrir mais o ninho, os filhotes. A maioria dos outros tecidos aqui está ligado a conflitos de proteção, de agressão, de se sentir atacado. Então, um crescimento na derme, por exemplo, deixa a derme mais forte durante a fase ativa, para que se o indivíduo que foi agredido previamente ou ameaçado for realmente agredido, a derme mais grossa, mais espessa, lhe confere uma proteção adicional. Já no neocórtex, a parte ectodérmica também tem, na fase ativa, a sua vantagem biológica.
Mas essa vantagem biológica não é pelo aumento de função, mas pela diminuição de função. No caso muscular, uma paralisia, que é a perda de função durante a fase ativa, confere uma vantagem biológica do indivíduo paralisado se fingir de morto até que o perigo passe. Como é observado na natureza no peixe que está fora da água, ele fica imóvel para poupar energia. Quando se fala em ductos, como o da tireoide, por exemplo, a vantagem biológica de qualquer ulceração de ductos facilita a descida dos hormônios da tireoide para a circulação. Então, o sistema de ductos fica mais espesso, a sua luz fica maior, é mais fácil de os hormônios da tireoide chegarem até o corpo para cumprir suas funções hormonais durante a fase ativa. Entendendo esse alargamento do ducto como uma vantagem biológica, pode-se entender a mesma coisa da laringe, dos brônquios, que vão ficar mais espessos para facilitar a passagem de ar, também facilita a passagem de alimento para a curvatura menor do estômago, a parte final do estômago, que é o piloro, onde o alimento passa do estômago para o intestino, também é ectodérmica. Boa parte do esôfago também é ectodérmico, com essa mesma vantagem biológica, facilitar a passagem do alimento pelo aumento do seu diâmetro. O mesmo sistema acontece na bexiga, pelvis renal e na uretra, para facilitar a descida da urina no caso de conflitos de marcação de território. Mas esta também é uma área mais complexa, que a vantagem biológica também está ligada a padrões de sensibilidade, quando há dor e quando há supressão da dor, uma parestesia, que também estão envolvidas com essa vantagem biológica. No caso, alterações da função. E, por último, a outra parte do neocórtex, que tem relação com os conflitos de autodesvalorização, em grande parte. O curioso aqui, diferente dos outros tecidos, é que a vantagem biológica desses tecidos correspondentes à medula cerebral não está na fase ativa, tampouco está na fase PCL. A vantagem biológica desses está aqui após a fase PCL, que é deixar o tecido mais forte para o caso de ter um novo conflito do mesmo tipo. Então, durante a fase ativa, esse tecido é desgastado, característica para qualquer tecido do neocórtex, com perda de massa óssea, o osso fica fragilizado, mesmo com ligamentos, tendões e tecido adiposo, e ele é reconstruído durante a fase PCL, e nessa reconstrução o osso, o ligamento, o tendão, ele vai ser mais forte do que era antes do conflito, pelo menos por um tempo. Se ele sofreu outro conflito de autodesvalorização, ele vai ser mais forte do que era antes para resistir a esse conflito. Pode-se especificar um pouco mais o tipo de conflito conforme a região onde está a dor, a inflamação nesse caso. Porque esse desgaste que ocorre durante a fase ativa geralmente não tem sintomas. Durante a inflamação, durante a cicatrização da fase PCL, é que vai aparecer o sintoma, às vezes bem perceptível, às vezes pequeno, temporário, que pode ser facilmente cuidado, mas pode ser especificar, como por exemplo, ombros geralmente estão no conteúdo relacional com pai, mãe ou filhos, ou outras pessoas mais próximas principalmente. Os conflitos de quadril são ligados a problemas que não podem empurrar em frente, seguir em frente, dificuldade em dar o próximo passo, sempre com essa conotação no conflito de autodesvalorização, alguém que te julgou fraco e você acreditou naquele julgamento, ou você mesmo se julgou por não ter conseguido, ter falhado no que se comprometeu a fazer, ou concluiu um projeto, concluiu um trabalho e o resultado ficou abaixo do que era esperado,
se desvalorizou porque não conseguiu terminar o que prometeu, por não conseguir ajudar uma pessoa, no caso do ombro relacional, não poder ajudar alguém doente, querer fazer mais e não conseguir, não estar ao seu alcance, não ser grande o suficiente, não ser forte o suficiente para resolver aquela situação. Mas o diferencial aqui é que essa vantagem biológica só é vista no final da fase PCL. Aqui podemos entender um pouco mais de como o Dr. Hammer trabalhava no acesso a tomografias cerebrais e conhecendo essas conexões entre uma víscera e o seu ponto cerebral correspondente, o que possibilitou, desde a sua descoberta até as avaliações posteriores. Essas tomografias são do livro do Hammer e a descrição é dada por ele. Esse relé aqui é o relé do rim, do túbulo coletor renal, que é a parte endodérmica do rim. Esse ponto aqui tem um foco ativo. Você vê que não é fácil, apesar da imagem já não estar no filme da radiografia, estar no livro, o foco não é tão simples, tão fácil de ver. Mas esse ponto corresponde a essa localização no tronco cerebral. Então, essa era a avaliação do Hammer. Conhecendo a tríade inseparável entre cérebro, psique e órgão, ele era capaz de, a partir desse exame, saber que o indivíduo tinha um conflito de abandono, um conflito de estar sozinho, um conflito importante relacionado a esse sentimento de abandono, e ao mesmo tempo saber que ele podia ter sintomas de retenção de líquido, aumento de pressão arterial, aumento de peso por conta desse líquido que o corpo está guardando, além do que era armazenado antes do conflito. Então, quando se fala da tríade psique, cérebro, órgão, o cérebro é o grande centro dos três. O cérebro acaba sendo o centro dos três. Tendo a tomografia e alguém que saiba avaliar a partir do ponto de vista da medicina germânica, você consegue estabelecer essa conexão entre o relé cerebral, quando se tem um foco ativo, e o conflito que foi vivido por essa pessoa, que corresponde à psique, e a correspondente reação no órgão por esse foco estar ativo, exatamente àquele local, aquele relé do cérebro. A mesma coisa aqui para o mesodermo antigo, com focos no cerebelo, mais especificado pelo Dr. Hammer na descrição, essa seta, que corresponde ao lobo mamário, no cerebelo aqui à esquerda para a glândula mamária direita. Ou seja, esse ponto corresponde a esse relé, glândula mamária direita no cerebelo para a glândula mamária. Esse foco aqui, ele já não está ativo. Então, o Dr. Hammer descreve como uma cicatriz de um foco antigo. Ou seja, esse indivíduo teve um conflito correspondente à glândula mamária, com ninho, com filhos, ou com parceiro, também pode acontecer. E o conflito teve a sua devida resolução. Então, é útil apenas para a informação, para o conhecimento posterior. Aqui, na substância branca, já no neocórtex, demarcando o relé da pelvis, do quadril direito, do lado esquerdo do cérebro. Ou seja, esse ponto correspondendo a essa região, do hemisfério esquerdo para o lado direito do corpo. E para o córtex cerebral é a mesma coisa. Essa seta aqui está no relé que corresponde às células beta das ilhotas de Langerhans do pâncreas, que estão relacionadas com a produção de insulina. Corresponde a esse ponto numerado 20, células beta do pâncreas, que estão relacionadas à produção de insulina. Aqui um foco de Hammer mais fácil de se ver
Essa região corresponde ao tálamo, mas a maioria deles são bastante difíceis de serem encontrados. Por isso é necessário muito estudo para avançar nisso, para que essas tomografias possam voltar a ser usadas como o Hammer as utilizava. Poucas pessoas no mundo hoje conseguem fazer essa avaliação baseada em uma tomografia sem contraste para demarcar exatamente esses focos. E aqui um foco maior para um conflito mais amplo, mais importante. Quanto mais ele se espalha, mais os sintomas podem atingir outros relés, provocando sintomas a mais e sintomas mais agudos. Aqui é um relé do periósteo, que dá sintomas de dor importante durante a fase ativa, envolvido com um conflito de separação importante. Esse aqui é do mesmo paciente. Aqui apenas para demonstração, foram esses tipos de achados radiológicos que na medicina são vistos como artefatos, falhas do exame, falha na máquina, e são ignorados pela medicina convencional. O Dr. Hammer parte de uma avaliação de que esses artefatos, como são chamados, estão na verdade no cérebro do paciente, visíveis no cérebro, e essa avaliação possibilita se chegar ao porquê desse artefato. E esse porquê, esse achado é o conflito que nós vamos achar. Agora nós temos que avaliar sem essa tomografia, sem essa avaliação tomográfica. Então partimos do corpo, o sintoma queixado pelo paciente, conectando com o conflito, as possibilidades que estão descritas pelo Dr. Hammer, a possibilidade dos conflitos para aquele sintoma ou para aquela região do corpo. Quando bem compreendida a história do paciente, e principalmente se é um conflito simples, não muito antigo, o conflito acaba se revelando nessa investigação. Por isso é tão necessária o andar junto com o paciente. O terapeuta diz que tipo de situação ele está buscando, e o paciente deve encontrar na sua história uma situação que se encaixa nessa descrição passada pelo terapeuta. E é a partir desse conflito que damos rumo à terapia posteriormente. Mas o primeiro passo é achar esse conflito a partir dos sintomas, das queixas do paciente, da sua história, e dar sequência para um tratamento que seja adequado e possível para aquele paciente, para aquele caso específico. Então, seja, entrando na fase PCL, você tem uma inflamação e a fase de cicatrização. Então, qualquer que seja o tecido, paleocórtex ou neocórtex, o comportamento aqui fica parecido nesse ponto. Há uma inflamação com posterior cicatrização. O corpo manda mais líquidos e nutrientes para aquele tecido que vai ser cicatrizado, e esse tecido é regenerado, sendo degradado, se for do paleocórtex, já que ele cresceu na fase ativa, e sendo restaurado na fase PCL, já que ele foi ulcerado na fase ativa para os tecidos do neocórtex. Essa cicatrização muito prolongada para os tecidos do neocórtex é que podem provocar os tumores desses tecidos, já que o tecido está sendo regenerado, reconstruído, com aumento além do necessário de células, pode dar origem a um tumor ósseo, um tumor pulmonar, no caso dos tumores brônquicos. O pulmão também tem tecido endodérmico, então o tumor pulmonar pode estar na fase ativa para o tecido endodérmico do pulmão, que é do endodermo, derivado do endodermo. Também os linfomas e câncer do colo do útero também são entre os mais frequentes. E câncer de mama, já que o duto mamário corresponde a tecido ectodérmico. Na verdade, a maior parte dos tumores mamários são de origem ectodérmica, que atingem o duto mamário, que estão relacionados ao conflito de separação do filho, do parceiro, do pai ou da mãe, por exemplo. Então, no exemplo de um tumor mamário, é conveniente, então, na investigação, na avaliação, se considerar as duas possibilidades. Um conflito com o ninho, com o filho, mas relacionado à preocupação, nutrição desse filho para o mesoderma antigo, e de separação desse filho, ou pai, ou parceiro,
para o caso de ser do córtex cerebral ectodérmico. Isso sem contar que essa reação do ectoderma é um crescimento durante a fase PCL, enquanto que, se partir do conflito de preocupação com o ninho, é um crescimento que ocorre na glândula mamária aqui durante a fase ativa. Então, essa fase de cicatrização nos leva à quarta lei biológica. Basicamente, o que ela vai dizer é o seguinte, que os micróbios, bactérias, fungos e vírus participam dessa fase PCL como nossos aliados. Eles vivem em simbiose, como nossa flora bacteriana normal, por exemplo, e durante essa fase PCL eles participam degradando aquele tecido que cresceu na fase ativa, ou reconstruindo, ajudando na reconstrução daquele tecido que foi ulcerado durante a fase ativa, dando aqui, obviamente, sintomas de infecção, de viroses, além dos sintomas gerais, como fadiga, cansaço, pode ter febre, suor noturno, que também são correspondentes à infecção. Nesse ponto pode sim ser conveniente de tomar antibióticos, porque essa reação pode ser muito grande e alguns pacientes podem não suportar, principalmente se tiver um conflito muito longo, muito sério, ou as duas coisas. Logicamente que essa é a lei mais controversa da medicina germânica, já que essas bactérias e vírus sempre foram vistas como agentes que provocam a doença e nunca é investigado o histórico anterior do paciente. Um ponto importante ainda aqui são as parasitoses. Quando você tem uma flora bacteriana normal, ela varia de um indivíduo para o outro. Quando você tem um novo tipo de bactéria em quantidade suficiente, ela pode provocar uma infecção, como é uma intoxicação alimentar, uma intoxicação por água suja, água poluída, ou, por exemplo, quando uma bactéria comum para a sua pele, através de uma abertura, de um corte, acaba entrando no tecido que não é comum para aquele micróbio. Se ele entrar em quantidade suficiente, há uma reação do corpo para expulsar esse micróbio dali, e isso é uma infecção, que é uma reação já esperada pelo corpo, de expulsar aquilo que não é conhecido do organismo ou daquela parte do organismo. Então, nessa investigação, a partir do sintoma, nós podemos ter casos muito simples, como no adulto, com um sintoma, e esse sintoma ser mais ou menos recente. Não fica difícil de rastrear, quando se tem o conhecimento da medicina germânica, que tipo de conflito, desde que o paciente esteja aberto a essa possibilidade, a essa investigação, e se encontrar com certa facilidade esse conflito. Outros casos podem ser bastante difíceis de serem investigados e exigirem um conhecimento um pouco maior, uma experiência um pouco maior. Como no caso das crianças, ela tem um conflito, geralmente vai ter um conflito de vida fetal, que só pode ser avaliado junto com a presença da mãe, e mesmo assim não é o paciente que está confirmando aquilo. Mas é o que temos em mãos para investigar, e essa relação geralmente não é difícil de ser encontrada desde que a mãe esteja presente nesse atendimento. Outros casos difíceis são do adulto que tem a doença ou sintoma desde a infância. Então esse conflito provavelmente não vai ser lembrado por ele, não tem a memória do conflito que ele viveu com 3 ou 4 anos de idade, ou que viveu ainda em vida fetal, ou durante o parto, também são comuns. Outra dificuldade também vai ser os pacientes que têm múltiplos conflitos, dando múltiplos sintomas. É difícil especificar de onde cada um está vindo, de qual situação cada um está vindo, sendo aí necessário dar passos menores nesses casos, identificando a partir dos sintomas mais antigos ou dos sintomas que estão mais presentes hoje. Se forem achados muitos conflitos, também pode não ser conveniente tratá-los todos de uma vez, visto que vai se perder o foco desse atendimento.
E além disso, tratando um de cada vez, você não perde esse foco e pode provocar melhora de outros sintomas, já que na prática a gente acaba vendo que muitos conflitos são dependentes uns dos outros. A partir de um conflito primeiro com finanças, por exemplo, você pode ter um segundo conflito com a família. Então, um conflito acaba desencadeando outro conflito. Comumente, o Dr. Hammer observou isso em pacientes que tinham uma doença e percebiam um segundo conflito no diagnóstico, no exame dessa doença. Então, se o paciente tinha um tumor ósseo, com o choque de receber essa notícia de tumor, ele pode ter um medo da morte que vai repercutir no pulmão, um susto ao receber esse diagnóstico que vai atingir geralmente brônquios ou laringe. E aí essa reação vai piorando gradativamente os sintomas do paciente. Quando nós seguimos o caminho inverso, buscando o conflito a partir dos sintomas, também é importante, em muitos casos, quando possível, considerar qual foi o primeiro conflito, o primeiro trauma, que a partir daí a sequência de sintomas pode contar ou ajudar a contar a história do paciente, desde o primeiro conflito até hoje. Isso nos leva ao questionamento de o que fazer após achar esse DHS. O conhecimento da nova medicina germânica é direcionado para encontrar esse DHS, além de ter essa relação entre o DHS específico para a doença também específica. Também, obviamente, essa vantagem, esse sentido biológico, o que de vantajoso aquela doença, aquele sintoma trouxe para o paciente. Essa identificação do conflito, essa relação com o que ele tem no corpo, esse sentido biológico, pode ainda não ser o suficiente para alguns deles. Então, o primeiro ponto da terapia da nova medicina germânica é esclarecer para o paciente que é com esse conflito que ele está lidando agora. Ele tem que superar, deixar para trás essa situação, enfrentar uma situação, se ela estiver ainda no presente, mudar o seu presente, o seu convívio com o que ele está fazendo mal, ter essa compreensão dessa relação do presente ou do passado com a doença no corpo e assumir uma certa responsabilidade. A medicina germânica devolve para o paciente essa responsabilidade que ele tem sobre a própria saúde, sobre o próprio corpo. Lógico que para assumir essa responsabilidade ele tem que ter esse conhecimento desse conflito com a sua doença, que é a sua queixa. Nesse ponto também se faz útil a outras técnicas da esfera terapêutica que utilizam a informação como meio de tratamento, como é na psicologia, hipnose, conhecimento sobre filosofia, porque afinal de contas estamos tratando de pessoas com problemas. E esses problemas, pela medicina germânica, são bem especificados. Vamos lidar apenas com uma parte bem específica e pequena da sua história. Quando essa parte, que é o conflito, é colocada em foco, em evidência, todo o resto da história, dos sintomas, da doença, é deixada um pouco de lado. E é com o conflito que o paciente tem que lidar. A atitude desse paciente para o seu futuro, após esse conflito e a compreensão desse conflito, e a sua postura frente a essa situação do passado. Se ele permanece com uma postura de vitimização, ou de culpa, ou qualquer outro sentimento que o conecte, mesmo que esporadicamente, a esse conflito acaba ganhando força de novo e repercutindo no corpo como sintoma. Para finalizar, chegamos à quinta lei biológica da nova medicina germânica. Ela foi formulada muito depois das primeiras quatro e não é também uma lei como as outras quatro, com as regras da natureza. Ela, na verdade, é mais uma interpretação das quatro primeiras, sob um novo ponto de vista. A quinta essência da medicina germânica, como chamou o Dr. Hammer, ela explica que toda doença, na verdade, é um problema biológico da natureza, é uma reação
do nosso corpo já preparada para acontecer frente a um conflito. E essa reação é compreensível dentro do seu contexto, dentro da evolução natural. Quer dizer que na natureza nada é para o mal, nenhuma pessoa fica doente ao acaso, e essa doença não vem para fazer mal para o indivíduo, não vem para matar uma pessoa, como era pensado antigamente. Cada conflito que atinge o indivíduo, sendo sempre específico esse conflito, de um tipo específico, carrega esse programa biológico que é iniciado nesse VHS, nesse conflito. Esse programa biológico é uma adaptação e tem uma evolução para voltar à normotonia do corpo. Mesmo nas constelações esquizofrênicas, quando dois programas são combinados provocando mudanças comportamentais, depressões, ansiedades, manias chamadas de loucuras, autismo, por exemplo, elas podem ser entendidas e significativas para o indivíduo do ponto de vista da nova medicina. E assim encerramos a parte específica sobre as 5 leis biológicas. Chegamos ao nosso último dia. Nesse vídeo vamos abordar a parte faltante ainda da medicina germânica, para iniciar, que são as constelações esquizofrênicas. O Dr. Hammer percebeu que as alterações comportamentais também são provocadas por conflitos específicos. Na verdade, combinações de conflitos, ou seja, 2 conflitos, cada conflito específico, a combinação entre esses 2 conflitos provocam alterações comportamentais. E a partir do sintoma no comportamento do indivíduo, nós avaliamos, buscamos esses 2 conflitos na história dele. As constelações esquizofrênicas são as doenças como a depressão, a paranoia, a ansiedade, o que o Dr. Hammer chama de mania, que para nós é como uma loucura, também agressividade, autismo, bulimia, anorexia, são tipos de alterações comportamentais provocadas por conflitos específicos, quando se tem pelo menos 2 conflitos agindo sobre o mesmo indivíduo, os 2 em fase ativa. Eu vou dar alguns exemplos, os mais comuns, que fica mais fácil de entender essas constelações. Esse esquema aqui representa a constelação agressiva, o indivíduo que é pavio curto, que fica nervoso, irritado com muita facilidade, ou que anda sempre nervoso, como uma bomba relógio. Ele tem 2 conflitos na fase ativa, que demarcam esses relés. E o Dr. Hammer conseguia ver esses relés ativos, com focos de Hammer ativo, no caso, na tomografia cerebral. E foi assim que ele iniciou as investigações sobre os desvios comportamentais. Sem tomografia, sem exame, sem avaliação tomográfica, nós nos guiamos aqui nos pacientes pelo seu comportamento, como também é feita a busca pelo sintoma no órgão. Então, quando o Dr. Hammer viu esses focos ativos, conhecendo esse relé como o relé do estômago, a curvatura menor do estômago, e esse relé da mucosa ectodérmica do reto, então os 2 conflitos já eram conhecidos do Hammer. E vendo que esse paciente tinha uma agressividade, tinha uma constelação agressiva, como ele nomeou depois, com a avaliação de vários pacientes, vendo esse padrão se repetindo de focos ativos e esse comportamento também se repetindo nos pacientes, ele buscou e encontrou essas correlações também. Então, quando o indivíduo tem esse comportamento agressivo, ele tem o conflito referente a esse relé para a curvatura menor do estômago, que é o conflito de contrariedade indigesta, de conviver com alguém, com alguma coisa, alguma situação, contra a sua vontade, não poder se desfazer, expulsar do seu espaço, do seu território, essa pessoa, essa situação, tem que aceitar contra a vontade aquilo, aquela pessoa, por muito tempo, ou uma coisa muito intensa que fica voltando para o seu território, voltando para perturbá-lo. Então, quando o indivíduo tem 2 conflitos
de contrariedade indigesta, ele já pode estar numa constelação agressiva. O outro relé, na mucosa do reto, indica um conflito de identidade. O conflito de identidade é um conflito onde o indivíduo perde o seu cargo, por exemplo, aquele nome que lhe dá orgulho, aquela função na empresa, aquela função dentro da família, não saber qual é o seu lugar, o seu papel dentro de uma empresa, dentro de uma família, dentro do seu negócio, perder a empresa que construiu, que era dele, uma mudança importante dentro das suas funções, se sentir inútil por não poder trabalhar, não poder dar provisão para a sua família, não pela questão de dar a provisão, mas a perda do seu papel, não ser mais o líder daquela família, daquela empresa, ter prometido um cargo e não receber esse cargo, também se encaixa no conflito de identidade. Então, com dois conflitos de identidade, também entra numa constelação esquizofrênica, ou com dois conflitos de contrariedade indigesta, ou um conflito de contrariedade indigesta e um conflito de identidade. Esses dois conflitos devem estar ativos ao mesmo tempo. Se teve um desses, foi resolvido, e depois teve o outro, não vai entrar numa constelação agressiva. Duas coisas comuns para o indivíduo constelado é que quando essa constelação não é tão grave, mesmo a constelação agressiva, ou constelação maníaca, ou constelação que provoca uma depressão, quando fica muito tempo nessa constelação, ela pode passar mais ou menos despercebida, porque é tido como um comportamento normal para aquele indivíduo. Ele é assim mesmo, nervoso e pronto. O depressivo, a mesma coisa, ele pode ter essa depressão disfarçada, ter tido como é o tipo do humor dele. E outro ponto é que essas constelações podem, com o tempo ou com resoluções temporárias, principalmente a constelação agressiva, dar períodos ou dias que o indivíduo está mais estressado conforme ele é provocado. Então, uma coisa pequena provocou a ira dele naquele dia, e ele fica irritado naquele dia, 1 ou 2 dias seguintes, mas não por causa daquela coisa pequena que aconteceu recentemente, pois é algo que não tiraria a paz de qualquer outra pessoa, mas tirou do indivíduo que está numa constelação agressiva, porque ele tem um trauma mais antigo, mais importante, que acaba provocando a atividade de volta de um desses relés, e ele estará de volta à constelação por um período de tempo, por ter tido essa provocação recente. Essa é uma constelação muito comum, muito frequente. Outra constelação bastante frequente é a constelação do medo frontal. Ela é percebida com sintomas de ansiedade. Uma das possibilidades para a ansiedade é quando o indivíduo tem 2 conflitos que atinjam esses relés. Aqui é a parte da frente do cérebro. O relé dos dutos da tireoide e o relé do arco branquial, que repercute no corpo nos gânglios linfáticos. E da mesma forma que a constelação agressiva, o indivíduo entra nessa constelação quando tem 2 conflitos de medo frontal, que correspondem a esse relé no lado esquerdo do cérebro, ou 2 conflitos de impotência, que correspondem ao relé do lado direito do cérebro, ou um conflito de cada, um de impotência e um de medo frontal. O conflito de medo frontal é aquela situação que o indivíduo encarou o inimigo de frente, aquela situação pavorosa que apareceu bem na frente dele, como presenciar um acidente de trânsito ou viver um acidente de trânsito. O Dr. Rami percebeu que esse conflito do medo frontal é bastante comum em pacientes que já estavam em algum tipo de tratamento médico. Eles viviam esse medo frontal, esse frontal significando o futuro. O exame foi repetido, vamos ter que ver o resultado do exame na semana que vem. Então, esse semana que vem, no tempo está à frente. Ele vivia essa expectativa com o resultado desse exame, de ter que encarar e ver de frente o médico, medo do dentista,
um trauma que sofreu no dentista, medo do dentista, porque o dentista ele fica muito perto do paciente. E isso também acaba contando como característica que pode aumentar o conflito. E essa característica é observada no ansioso, essa característica frontal, ter uma expectativa, um medo quanto ao futuro. Se tem uma reunião marcada para a semana que vem, ele já sofre com antecipação. O indivíduo tem o sintoma da ansiedade com urgência, medo de se atrasar, ele sempre se antecipa aos compromissos. E o conflito de impotência somado, que é o conflito de não poder fazer nada. Alguém tem que fazer alguma coisa, uma situação em que é muito pequeno para ajudar alguém doente, alguém que está sendo agredido, uma situação em que vê ou que sofre bullying, por exemplo, uma situação em que vê alguém sofrendo, precisando de ajuda, ou que você mesmo está sofrendo, precisando de ajuda, e ninguém ajuda, tem sempre essa conotação de impotência. Frequentemente essa conotação de impotência é bem vista quando se usa essa frase: alguém deveria fazer alguma coisa, eu deveria fazer alguma coisa, ninguém faz nada. E esse é o sentimento original que repercute nesse tipo de conflito. A ansiedade também pode acontecer com um desses dois, somado com um relé occipital, aqui no córtex visual, um medo por trás, foi pego por trás, surpreendido, ameaçado de ser pego por trás, foi pego desprevenido, uma traição, foi descoberto que você estava fazendo escondido, errado, foi descoberto. Então o indivíduo fica com aquela sensação de que precisa vigiar as próprias costas, por ter acontecido algo nesse sentido. Então quando tem um conflito desse tipo, de medo nas costas, medo por trás, como chamamos na medicina germânica, e outro de impotência ou de medo frontal, também pode dar sintomas de ansiedade. Mas no ansioso, a gente busca a partir do sintoma. Então todas essas possibilidades devem ser cobertas. O autismo também é um tipo de constelação esquizofrênica, que coloca o indivíduo num estado alheio à realidade quando essa constelação for muito forte, o que significa conflitos mais intensos, geralmente conflitos de infância ou até de vida fetal, porque a maioria dos autistas tem dado que nasceram com o problema, o que não precisa ser uma verdade necessariamente. Mas a investigação requer o auxílio da mãe ou de alguém que presenciou, que sabe a história dessa criança desde seu nascimento ou antes do seu nascimento, ou as duas coisas, porque é bem possível que esses conflitos, ou pelo menos um deles, seja de vida fetal. Esse é o mesmo relé da constelação agressiva, quer dizer, um conflito de contrariedade indigesta, de raiva territorial, ter que conviver com alguém, com alguma coisa, como já foi dito enquanto estava falando da constelação agressiva. E esse relé é o relé da mucosa da laringe. É um conflito de susto, aquela reação que o indivíduo sente aqui na garganta com o recuo. E é bem fácil de ser identificada quando você passa essa característica para o indivíduo. Um conflito vivido com sentimento de medo. Quando esses dois pontos estão ativos, a constelação autista é identificada. Esse relé pode ser provocado por um conflito de identidade, quando estudamos mais a fundo a polaridade dos pacientes. O conflito de identidade que deveria atingir esse ponto pode atingir esse aqui, conforme o indivíduo. Nós não vamos entrar nos detalhes sobre polaridade, porque é uma coisa que exige bastante tempo e é aprendida aos poucos. Mas frequentemente, até pela frequência com que se tem um conflito de contrariedade ou um conflito de identidade, é muito mais comum um conflito de contrariedade, de raiva territorial. E o relé da laringe também pode apresentar um foco de Hammer, ao invés de ter esse conflito de medo, susto, por um conflito que seria correspondentes ao mesmo nível do hemisfério direito, do mesmo nível cerebral, à mesma altura, só que do outro lado, no hemisfério direito,
por um conflito de ameaça territorial, se sentir ameaçado por alguém, por alguma doença, alguma coisa que ameaça o seu território. Aqui a constelação cerebral na medula cerebral, quando o indivíduo tem dois conflitos de autodesvalorização, dois conflitos iguais ou muito parecidos, sempre com o conteúdo de autodesvalorização. Não conseguir, não alcançar, não poder fazer nada, não consigo. É o início da frase que conduz melhor a investigação para se chegar a esse conflito. Ou não conseguir fazer tal coisa, já que a maioria deles vai estar no passado. Com dois relés ativos, aqui no ombro direito e esquerdo, do lado esquerdo para o ombro direito, do lado direito do cérebro para o ombro esquerdo. Mas esse foco poderia ser no relé do crânio, ou da pelve, ou do joelho. Não importa a posição dele, nem do outro, os dois podem mudar totalmente de posição, porque o que importa aqui é que os dois estejam na substância branca, que é o mesoderma novo, que leva o indivíduo a uma constelação de megalomania. Quando o indivíduo tem só um desses conflitos, é comum que ele tenha o sentimento de autodesvalorização continuado, se sentir menor, se sentir inseguro, talvez seja uma palavra que possa ser usada, achar que não vai dar conta de certa atividade ou de certa função. Mas quando ele tem dois conflitos ativos, esse comportamento muda totalmente e ele entra na constelação chamada de megalomania. É um indivíduo arrogante, tudo ele pode, tudo ele sabe, ele quer mostrar força. Como o animal que foi ferido 2 vezes, ele faz pose para parecer mais forte, manter o inimigo longe, manter o inimigo afastado, evitando novos ataques, novas investidas, ou tentar evitar novos ataques, novas investidas. E essa constelação do tronco cerebral. Aqui os dois focos estão nos relés, nos dutos coletores renais, mas igual à da substância branca, igual ao do mesoderma novo, eles poderiam estar em posições diferentes. E a característica do comportamento desse indivíduo é a consternação, um indivíduo perdido, que não sabe onde está, desorientado no tempo ou no espaço, dependendo da posição desses focos, dependendo da intensidade desses conflitos, esse comportamento pode ser maior ou menor. Mas aí os conflitos que atingem o duto coletor renal é o conflito de abandono, de se sentir sozinho, é o conflito de perdi meu chão, como é fácil de identificar na conversa com o paciente, como fica mais fácil de passar para o paciente. Mas aqui você tem a possibilidade de que esse foco ou esse ou ambos estejam em qualquer outro lugar do tronco cerebral, o que leva à necessidade de se investigar os conflitos de contrariedade indigesta, de ter que digerir, aceitar ou tentar eliminar uma situação, alguém, alguma coisa que está convivendo com frequência, um negócio mal feito, é muito comum que se tenha relação com empresa, família, irmãos, não a família territorial, a família de fora, problemas de negócios de família, família do cônjuge, bens materiais, negócio mal feito. E esses nos remetem ao tubo digestivo, que são os conflitos mais comuns do tronco cerebral, relacionados a essa contrariedade, e também o de abandono, de perder o chão, relacionado com os dutos coletores renais. Mas é claro que o estudo e a utilização da medicina germânica nas constelações esquizofrênicas exigem que primeiro você compreenda a parte orgânica das doenças orgânicas, dos seus respectivos conflitos e sentidos biológicos. Existem muitas possibilidades diferentes de combinar conflitos, principalmente no córtex cerebral, onde está o foco no lado direito e onde está o foco no lado esquerdo. E conforme essa localização, o comportamento do indivíduo vai mudar e o conflito que ele viveu também. Mas o Dr. Hammer descreveu com precisão cerca de 15 ou 16 constelações esquizofrênicas, e muitas delas são
bem passíveis de tratamento. Em muitos casos, exige uma responsabilidade, uma atenção prolongada do paciente a essa situação, após identificada a situação, após entender as conexões entre o seu sintoma e os seus conflitos. Exige que ele tenha um crescimento de maturidade, um crescimento no seu campo de conhecimento, para ele manter essa agressividade, nesse exemplo aqui, ou essa depressão, ou uma ansiedade, sob controle no futuro. Quando estamos na área das terapias naturais ou naturalistas, se tem a ideia de que o tratamento dessa terapia seja simples, seja fácil. Nós vemos que na medicina germânica, boa parte dele é simplificado, mas nem sempre. Existem partes mais complexas, mais difíceis de se investigar para encontrar a razão de uma doença. E também depende muito da colaboração do paciente para que essa razão venha à nossa luz, ao nosso conhecimento, e da colaboração desse paciente para a evolução do quadro. Ele tem uma grande responsabilidade sobre o seu próprio tratamento. E mesmo assim, os resultados desse tratamento podem ser limitados. Quando alguém convive muito tempo com um conflito, o dano no corpo também é muito sério e pode não ser revertido, como uma insuficiência cardíaca, respiratória ou renal, uma cirrose e desgastes articulares. Quem deseja trabalhar com a medicina germânica futuramente deve saber que ela é uma ferramenta principal, com sua própria avaliação e o seu próprio método, como é a acupuntura, a osteopatia e a constelação sistêmica também, por exemplo, que são muito diferentes entre elas, e misturá-las numa mesma sessão pode-se perder o foco, pode-se perder o resultado com isso. Ou seja, quem quiser trabalhar com a medicina germânica, já atua com alguma outra ferramenta principal, deve considerar, pelo menos inicialmente, manter separada nas sessões a medicina germânica da sua outra técnica principal. Aí vem a dificuldade inicial que qualquer um vai ter na aplicação da medicina germânica, que é se fazer entender pelo paciente. Fazer o paciente entender o que você está buscando, do que você está falando, porque eles não estão, na maioria, acostumados com uma busca de algo na sua vida pessoal, trauma pessoal, falar sobre um trauma pessoal, quando está tratando de um problema no corpo. Então fica muito comum ouvir do paciente que não tem conflito nenhum, não tem trauma nenhum, que não aconteceu nada importante, essa negação inicial. Mas é bem fácil de perceber, na maioria dos casos, que o paciente não está entendendo o que você está buscando no início. Para iniciar essa abordagem, vai ser preciso um pouco de insistência, paciência e de se encontrar com os pacientes certos para modular o tom da conversa. A medicina germânica ensina para nós como o corpo funciona, reage naturalmente após um conflito. Antes da germânica, qualquer coisa diferente que aparecia no corpo já era visto como uma doença, como algo negativo que precisava ser combatido e eliminado o mais rápido possível. Mas com a medicina germânica nós vivemos a doença de um jeito diferente. Mas com o Dr. Hammer percebeu que existe um motivo, um bom motivo para esse problema estar ali, e até, em certo ponto, uma vantagem biológica, como ele chamou, ou seja, um propósito, que deixa todo esse processo sendo parte da nossa própria evolução. Quando se entende o todo desse processo, se pode interagir com ele de forma racional, de forma responsável e livre do medo, inclusive passando para o próprio paciente a necessidade de ele ter a sua compreensão e de ter a sua responsabilidade em lidar com o conflito. Numa análise mais profunda, percebemos que não temos a opção de não usar a medicina germânica, porque ela é a explicação do que está acontecendo no corpo, o porquê de estar acontecendo no corpo.
é a explicação racional desse processo chamado de doença. Saber como esse processo ocorre, como foi desencadeado, é a grande vantagem que a medicina germânica traz. Desse modo, o paciente agora é visto como chefe do processo, como chamou o Dr. Hammer. Ele tem responsabilidades sobre o seu conflito, a resolução desse trauma, desse conflito, sobre o que ele tem que lidar no próprio presente ou no próprio passado. É como se o paciente tivesse um mapa em suas mãos e ele não soubesse ler e interpretar esse mapa. O terapeuta interpreta e coloca o paciente no caminho. Ele tem que fazer essa viagem sozinho, na maior parte, em direção à solução ou o mais próximo possível que possa chegar dessa solução. A informação é que é a nossa ferramenta de trabalho, sem uma lista de exames, encaminhamentos ou de medicamentos. Avançar nesse conhecimento te torna capaz para utilizá-lo com seus pacientes.